primeiro felizinho novo, né? Porque a gente não se viu, se vendo agora pela primeira vez, né? Então, feliz ano novo. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões, a gente vai falar um pouquinho sobre a encarnação nos diferentes mundos. Então, a gente faz assim, um pouquinho de entendimento da questão da transição planetária, ok? Todo mundo já ouviu falar dessa palavra bonita, né? Existe um artigo do Allan Kardec, da Revista Espírita, que ele fala, o nome do artigo chama-se Período de Luta. Então, a doutrina espírita passou por vários períodos, e ele diz nesse artigo que ia chegar um momento que nós estaríamos vivendo um novo período, ele chamou de um período intermediário, que era o período que ficava entre o período religioso e o período de regeneração. Só que ele não sabia o nome na época. Que no decorrer do processo, esse nome viria. E veio. Chama-se o quê? Transição planetária. Tá? Então vamos falar sobre essa encarnação dos diferentes mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, se não me falha a memória, há muitas moradas na casa do Pai. Então esse capítulo, ele retrata os vários mundos. A gente tem mundos primitivos, que são das primeiras reencarnações da alma humana. A gente tem os mundos de provas e expiações, que é o segundo degrauzinho da escada que nós estamos. Estamos indo para o mundo de regeneração. Depois vamos para os mundos felizes. E, por fim, os mundos celestiais. Então, nós somos o segundo degrau da escadaria. Tá bom? Então, na questão 172 do Livro dos Espíritos, diz assim: nossas diferentes existências passam todas, existências globais, passam-se todas sobre a Terra, sobre o planeta Terra? Não todas, mas os diferentes mundos. Aqui passamos neste globo, não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Então, nós não fizemos a nossa trajetória só aqui no planeta Terra. A gente pode ter encarnado em outros mundos. E hoje a gente vem fazendo um processo aqui no planeta Terra. Isso não quer dizer que a gente vai continuar aqui. Eu posso não continuar aqui e ir para outros mundos, porque existem muitos mundos de provas e expiações, muitos mundos primitivos, muitos mundos de regeneração. Existem mundos de provas e expiações bebê, mundos de provas e expiações infantil, adolescente, adulto, idoso. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, o nosso idoso. Quando nós partimos para o mundo de regeneração, vai ser o mundo de regeneração o quê? Bebê, que é o início da trajetória. Ok? Então não precisa necessariamente vir aqui. Muitos espíritos, no livro A Caminho da Luz, eles falam que na formação do planeta Terra, Jesus convidou vários espíritos, vários seres espirituais de outros orbes para virem ajudar a formação dos habitantes do planeta Terra. Então, o que a gente chama dos degredados, né, que vieram de outros lugares. Eles tinham um conhecimento muito grande. A gente pode ver os povos gregos, os povos romanos, os babilônios, os egípcios. Eles trouxeram grande contribuição para o planeta Terra. Porque se ele ficasse na condição primitiva, os habitantes da época primitiva que tinha aqui, eles não conseguiam fazer a trajetória evolutiva. Não conseguiam, eles estariam evoluindo num círculo. Então vieram outros seres com um grau de evolução maior para fazer o quê? O impulso para que o planeta Terra avançasse, que os seres primitivos também avançassem.
Só que trouxe aqui para nós o quê? O histórico de guerras, de atrocidades, de violência, que a gente viu ao longo da história. Porque eles tinham um conhecimento tecnológico, conhecimento das leis, das ciências exatas, mas de moralidade não tinha. Então, vieram para cá para auxiliar a evolução do planeta. Isso está lá no livro A Caminho da Luz. Tá bom? Vamos continuar. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, no livro A Gênese, capítulo 11, tem 28, diz assim: quando em um mundo os espíritos hão de realizar a soma do progresso que esse estado desse mundo comporta, deixa-o para encarnar em outro mais adiantado, onde adquire conhecimentos. Então, quando você estiver encarnado no planeta, você fez um processo evolutivo. Naquele planeta, o seu processo evolutivo já deu todo o cumprimento dentro daquele planeta, você vai para outro lugar. Você não precisa mais ficar aqui. É onde ocorrem as grandes migrações, que a gente vai falar hoje. Tá? Então, você não precisa ficar aqui o tempo todo. O planeta adiantou, teve a sua evolução, você evoluiu, você vai para outro lugar. É o que ele fala aqui, ó. Quando os espíritos evoluem dentro daquele planeta, não tem mais o que fazer ali, vai para outro lugar. A evolução é permanente e constante. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos fazer primeiro item, uma migração individual. Primeira situação número 1, tá? Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os de regeneração. Regeneração é amarelinho, tá? E o de provas e expiações é laranjinha, mas a cor aqui ficou parecida, né? Os ditosos felizes e os celestiais, verdinhos e azuis, cada um tem a sua corzinha, tá? Então a situação 1 é a seguinte: nós estamos lá no mundo de provas e expiações, tá? E aí eu evoluí no mundo de provas e expiações. Avancei, entendi, pratiquei o bem, fiz minha reforma íntima, quer dizer, eu estou no topo final do mundo de provas e expiações. Só que não está acontecendo transição, tá? Quando acontece transição, isso não pode acontecer, é fora do período de transição planetária. Então você evoluiu ali, você vai receber um convite para migrar para o mundo de regeneração. Foi o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele recebeu um convite para migrar para o mundo de regeneração. Só que ele disse que ele queria continuar aqui, auxiliando os irmãos em caminhar. Pode? Pode. Mas ele já estaria no mundo de regeneração. Não sei hoje se ele já está, né? Então, fora da transição, isso pode acontecer. Então, quem evoluiu no mundo primitivo pode passar para o mundo de provas e expiações. Quem já evoluiu fora da transição, no mundo de provas e expiações, vai para o mundo de regeneração. Quem evoluiu no mundo de regeneração, passa para o mundo de toso feliz. E assim sucessivamente. Agora, depois dos mundos celestes, quando a gente chegar lá, a gente vai saber. Tá? Porque nem Kardec conseguiu falar mais do que isso. Tá bom? Bom, tudo bem até aí? Tá. Outra situação aí. Migração espiritual planetária. Os espíritos que avançam no ritmo do planeta não precisam migrar. O que é isso? Para passar do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, ocorreu uma transição planetária. Para passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, está acontecendo a transição planetária. De regeneração para ditosos ou felizes, vai ocorrer transição planetária. E assim vai sucessivamente. Tá? Então, os espíritos que avançam no ritmo do planeta não migram.
Porque eles estão acompanhando a evolução do planeta. Então eles precisam sair daqui. Eles continuam aqui, porque o próprio planeta está evoluindo e você está acompanhando a evolução do planeta. Deu para entender, gente? Vamos lá. Então, assim, logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações, mudanças na população encarnada e desencarnada. Porque a humanidade não é só o que está encarnado. Encarnado é uma minoria. Desencarnado é 3 vezes mais do que isso. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. É o vai e vem. Uns reencarnam, outros desencarnam. E vai ocorrendo o quê? As mudanças que precisam acontecer. Então hoje o planeta Terra está atravessando essa fase de ascensão na hierarquia dos mundos. Então a população do planeta Terra, ela vai estar sofrendo modificações. Tá? Então quando você vai evoluindo juntamente com a evolução do planeta, você vai embora. Se você não estiver evoluindo junto com a evolução do planeta, você migra para um planeta dentro do seu grau evolutivo. Deu para entender? Muito rápido. Uma segunda situação. Você está evoluindo durante a transição planetária. A transformação de provas e expiações e regeneração, que é a nossa realidade hoje. Ao desencarnar, voltará para habitar o planeta novamente, melhorando sua condição. Você não migra para nenhum outro planeta. Por quê? Porque o planeta já vai avançar. Então tem 2 situações. Aquela que você evolui mais rápido que o planeta, você recebe um convite para ir para um planeta melhor. Quando o planeta está evoluindo e você está acompanhando a evolução do planeta, você desencarna e reencarna de novo nele, ajudando na transformação do planeta para melhor. Porque a gente melhora aqui e melhora no plano espiritual. Tá? Então essas 2 situações aconteceram aqui. Hoje está na transição. Então não tem convite para ninguém ir para lugar melhor. O convite agora é você acompanhar o processo. Tá? Então, como está esse planeta Terra? Nós temos ainda aqui encarnados seres primitivos. Ainda existe. Tá? Seres que ainda estão nos primeiros estágios da sua evolução no mundo de provas e expiações. Então esses seres é uma minoria, tá? Por isso que eu coloquei uma torneirinha aí, com uma gotinha, um número pequeno, mas eles estão aqui tentando se adaptar ao mundo de provas e expiações. Tá? Para eles é uma evolução isso. Nós temos o segundo, que é os bons impulsionando o progresso da humanidade. Eu coloquei a gotinha azul. Esse daí está vindo de pouco em pouco. Tá? De vez em quando vem uma gotinha aqui de um espírito mais evoluído para ajudar a humanidade a progredir. Deve ter várias gotinhas espalhadas já por aí. No momento certo eu vou começar a despontar para trazer essa transformação planetária. Tá? Eu coloquei um ponta-gota ali, são os endurecidos não tocados pelo bem. É pouco, parece que é muito, mas não é. Aqueles espíritos rebeldes, endurecidos, é pouco. Então é ponta-gota. Tá? Agora, os maus tentando melhorar, é de bacia.
sabe quem são? Nós. Os mauzinhos tentando melhorar. Se alguém achar aqui que não é mauzinho, tá com problema. Tá com problema. Porque a gente é mauzinho. É bonzinho, mas é mauzinho. Pisa no calo da gente. Prejudica a gente, que os bichinhos que a gente incorpora, saem todos eles. Por quê? Porque ainda existe dentro de nós. Né? Então a gente está caminhando por um processo de reforma íntima, de melhoria interior, mas de vez em quando a gente tem o quê? As recaídas. A gente cai para trás. Sobe mais um pouco, vai, daqui a pouco, cai de novo. Nós estamos nesse processo de construção de melhores valores. Tudo bem? Então, está todo mundo aqui de bacia. Esse tem bastante aqui. Muitos. Tem os que estão tentando melhorar. Então, aqueles que estão fazendo de conta que estão tentando melhorar. Então, está todo mundo junto e misturado. Você vê como é que a Terra está. Está uma salada mista aí de espíritos diversificados. Tá bom? Tá. Só que nós vamos passar pela peneira. A peneira da transição. Quem passa e quem não passa. Quem realmente está na proposta de mudar e quem não está. Então é lá no Evangelho, a porta larga e a porta estreita. Porta larga é fácil. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quer dizer, o chamado já vem para a humanidade inteira. Todo mundo já sabe. Pelo menos para, vamos dizer assim, 80% da humanidade, sim. Agora, escolher esse caminho, aí está o problema. Porque a gente vai deixando para depois, a gente vai empurrando. Questão de religiosidade, espiritualidade, transformação interior, a gente vai empurrando isso. Mas o chamado já veio. E hoje mais evidente ainda. Antigamente era mais velado, hoje não. Você fala de espiritualidade abertamente. Né? Então essa peneira, a gente vai ter que passar por ela, que é a seleção. Mas o que vai acontecer para passar por essa peneira? Nós vamos ter movimentos catalisadores. Movimentos que vão fazer aquela triagem, aquela seleção, né, aquele estímulo para ver se você realmente está em condição de ir. Então, tirar as pessoas da indiferença. Você vai poder ficar mais na dúvida. Se eu quero, se eu não quero, o que eu vou fazer, se eu não vou fazer. A gente vai ter uma visão de espiritismo como educação da alma. E não cura dos nossos problemas físicos somente. Mas educação de alma. Essa é a proposta do doutrina espírita. Muitos ainda buscam a doutrina para fenômeno, para esperar a carta que vem do plano espiritual, para a gente não ter certeza que o ser está lá, está bem, que existe a imortalidade da alma. A gente precisa dessa contestação ainda. Não estamos mais nessa fase do fenômeno. Nós estamos na fase da educação de alma, de introspecção de novos valores. Então, vai tirar as pessoas da indiferença. A gente vai ter movimentos planetários e setoriais que vão fazer com que as pessoas se posicionem. Saiam daquela condição, não sei o que eu quero, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, não sei qual a religião que eu vou seguir. E a gente fica naquela, começa a entrar em várias correntes espirituais e não segue nenhuma. Você fica com um barco à deriva. Descobrir quem é bom ou que diz que é.
Você pode dizer que é bom, mas será que é? Então você vai ser levado a situações para mostrar que você é realmente bom. Que você está se modificando mesmo. Então vão ser os grandes desafios da vida. São os movimentos catalisadores. A gente já teve movimentos fortes aí. Né? E viram outros. Aprender a viver com os falsos profetas, até ajudando. Muitos falsos profetas estariam aparecendo hoje, dizendo ser emissários de Jesus, que são donos da verdade, que Kardec está ultrapassado, que o Cristo não é o Cristo. Os falsos profetas que vão aparecer e vão carregar massas, porque o poder de manipular mentes são muito fortes. Consegue fazer isso com muita propriedade. Assim como a gente tem seres que usam o poder mental para o bem, a gente tem seres que usam o poder mental para o mal. E existem os falanges trabalhando para o mal. Para quê? Para dificultar a sua vida, para você não ter tempo, para colocar obstáculos, e vai tirando você do caminho da espiritualidade, da luz, do entendimento, e você vai fechando as dificuldades justamente para não sobrar espaço. E aí que vem o quê? Tirar as pessoas dessa indiferença, dessa situação que você não sabe se vai para lá ou se vai para cá. E é onde você vai ter que agir com a força da vontade, para você decidir qual é o seu caminho e qual é a sua proposta. Senão a gente larga tudo e abandona. Esses movimentos vão ser muito intensos agora, mais do que a gente possa imaginar. A vida material, ela está despertando muito, e ela está tirando a gente do foco espiritual. E a gente fica só preso ao que é material. E não se dá conta, até que aconteça alguma coisa, como aconteceu a Covid, que as pessoas ficaram desesperadas. Por quê? Porque mudou tudo, da noite para o dia. Você começou a ter que conviver dentro do mesmo espaço, com pessoas que você às vezes nem convivia, era da mesma família e não convivia. Só se via de vez em quando, dentro da própria casa. Tiveram que se relacionar, tiveram que estar juntos, tiveram que se reinventar, os trabalhos modificaram. Teve avanços? Teve muitos, mas teve retrocessos também, para alguns. Então, a gente vai ter que encontrar o meio termo. Temos que viver a vida material? Temos, é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. Mas eu tenho que ter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Os dois têm que ter equilíbrio. Bom? Na questão 178 do Livro dos Espíritos diz assim: podem os espíritos encarnarem em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Ou seja, se eu não acompanhar o planeta Terra no processo de regeneração, eu posso encarnar no mundo primitivo? Posso. É um retrocesso? Não. Quando que você vai fazer isso? Quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceito alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Então, os que vieram a habitar o planeta Terra no começo, vieram de orbes onde eles estavam mais adiantados. Eles vieram para cá em missão. Eles não retrocederam no nível evolutivo em que eles estavam. A hora que eles cumpriram a evolução necessária aqui, que era a parte moral,
que estava com problema, eles retornaram para onde eles estavam. Então eles vêm aqui ajudar o quê? A impulsionar a humanidade a seguir. Os espíritos mais adiantados, eles reencarnam aqui. Eles vão encarnar aqui para quê? Para fazer em caráter de missão. Para fazer o planeta o quê? Evoluir. Então pode vir espíritos dos mundos felizes para cá? Pode. Não reencarnou Jesus? Jesus não precisava encarar no mundo de provas e expiações. Mas ele veio aqui em caráter da missão, era o governador planetário. Ele tinha uma tarefa, uma missão que foi confiada pelo Pai aqui. E cumpriu a sua missão. Então isso acontece. Sempre em caráter de missão. Nunca retrocedendo. Tá? Isso não existe. E as migrações coletivas, elas acontecem durante a transição para mundos mais atrasados e é compulsória. Tá? Você não pode dizer que não quer. Por quê? Porque você não está acompanhando a evolução do planeta. Se você estiver acompanhando a evolução do planeta, você desencarna e reencarna de novo, formando a geração nova. Se você não quer fazer esse processo, você quer continuar no mal, você não quer modificar nada, você quer continuar naquela vidinha básica, durante a transição, nas migrações, você não volta para cá, porque o planeta vai avançar. Então você vai ficar no mundo de provas e expiações, tá? Para ajudar o planeta a evoluir. E você evolui junto. Quando você conseguir fazer esse processo, você recebe aquele convitinho, se não for na transição, para você ir para o mundo de regeneração e encontrar aqueles que já estavam junto com você e estão lá na frente. Então, nós é que escolhemos se queremos ir mais rápido ou menos rápido. A escolha é sempre nossa. A caminhada é sempre nossa. Tudo bem? Então, tem o espírito, a faculdade de escolher um mundo onde possa habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obter se o merecer. Portanto, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de evolução destes. Então, você tem que ter crédito para ele, crédito evolutivo, para você poder escolher. Como o nosso lar, né? Você tem que ter bônus horas. Quando a Vera Luz foi pedir, fazer os pedidos dele, ele não tinha bônus horas, ele não tinha trabalho no bem, não tinha horas trabalhadas no bem. Então, olha, ele saiu de fininho, né? Escutou o que tinha que escutar e voltou para a vida dele. Ele precisava ter serviço no bem. Ele não tinha. Então, ele tinha que, para ter o acesso que ele queria, ele precisava disso. Por isso que vem aquela frase: meu pai trabalha e eu também trabalho. Aqui não. Se a gente puder burlar o trabalho, a gente burla. E a espiritualidade diz: toda e qualquer ocupação útil é trabalho. Tudo que é útil assim, que te traga um bem-estar espiritual, material, que você está ajudando a si mesmo, desenvolvendo sua inteligência, ajudando os outros, colaborando para o planeta melhor, é uma ocupação útil. Você está fazendo algo bom. Tá? Então, a Terra na atualidade hoje, tá? A Terra na transição tem um pouco de todo mundo. O que é a geração nova? Tanto fala. Lá em Gênesis, tá? Espíritos que estão ali, tá vendo os amarelinhos de cabeça para baixo? Eles estão no mundo de regeneração. Quer dizer, eles estão no mundo melhor do que nós. Eles já tiveram méritos para ir para lá. Conquistaram isso para ir para lá.
Só que eles estão no mundo de regeneração, mas não estão conseguindo se adaptar ainda no mundo de regeneração. Então eles não estão conseguindo se adaptar. O que eles fazem? Eles vêm para o mundo de provas e expiações. Por quê? Quando eles vêm para cá, eles trazem conhecimento, tecnologia, eles são muito mais avançados do que nós. Então a gente, quando os olha, a gente percebe que eles têm um destaque diferente. Porque eles já conquistaram coisas no âmbito material, espiritual e moral que nós ainda não conquistamos. Então eles vêm para cá, reencarnam aqui em missão para ajudar o quê? O avanço da humanidade. É o que a gente chama da geração nova, que está vindo. Então o processo da regeneração, que é gerar uma nova humanidade, ela vai acontecendo gradativamente. Então, nós aqui que vamos melhorando, desencarnamos, vamos melhorando. Quando a gente retornar, o planeta já vai estar melhor, nós vamos indo para o planeta. E vem vindo esses espíritos também com uma bagagem diferenciada e vão ajudando esse processo. Até o momento em que essa humanidade desencarnada e encarnada já está no estágio regenerativo. Já chegou na regeneração. Isso é uma coisa que vai acontecendo automaticamente. A gente nem percebe. E ela já está acontecendo. Tem alguns espíritos que não encarnarão mais aqui. Não tem mais condição de ficar aqui. Não vão se enquadrar mais no nível de padrão evolutivo do planeta. Então é a famosa geração nova. A gente acha que são espíritos estrela, brilhante, cristal, dourado. São nós. São nós. Mas é porque eles são diferentes. Para o padrão de referência nosso. Porque eles vieram de um planeta melhor. Deu para entender isso? Então, quando a Terra sairá do mundo de provas e expiações? Que sinais podem ser identificados nisso? E fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Então, vai ter aqueles cuidando dos idosos, cuidando da natureza, proteção aos animais, proteção à vida. Vão aparecer instituições de cuidados, leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. As leis vão mudar, as leis vão se espiritualizar. Eu gosto muito de uma fala do Haroldo que ele diz assim: minha profissão de juiz será extinta no mundo de regeneração, porque eu não vou precisar condenar ninguém. Você já vai saber o que você tem que fazer. Aqui a gente precisa das leis, senão a gente faz tudo errado. Então as leis vão mudar. Existem países aqui no próprio planeta Terra que essas leis já são mais humanizadas. Enfraquecimento dos preconceitos de raça. Nós vamos nos olhar todos como irmãos, filhos do mesmo pai. Supressão de barreiras que separam os povos. Essa terra é minha, eu sou dono daqui, isso me pertence. A gente vai ter um outro olhar do mundo. Nós somos apenas usufrutuários do que está aqui. Tudo que a gente recebeu aqui veio pelo divino. Repulsão de ideias materialistas. Fortalecimento de movimentos em prol da natureza. Então, são caminhos para o mundo de regeneração. Hoje a gente já vê a questão dos animais, que são tratados como eram antes,
Então, conforme a humanidade vai evoluindo no bem, no respeito ao outro, as leis vão se modificando, as ações vão se modificando. Então, onde Deus nos coloca, o trabalho que eu executo, as tarefas que eu faço, eu tenho que espiritualizá-las, fazê-las com amor, com dedicação, o melhor que eu posso. E isso vai contribuindo para um mundo melhor. Mas a gente fica pensando assim, mas se fulano não faz, eu vou fazer? Você tem que fazer a sua parte. Porque no final das contas, na seleção, cada um vai responder pelo que faz. A cada um será dado segundo as suas obras. Então é isso, gente. A transição está aí e as escolhas são nossas. Qual o caminho que a gente quer? Para onde eu quero ser? Tá bom? É isso que eu trouxe para nós. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada pela paciência de estarem ouvindo, tá bom? Gratidão e espiritualidade também na casa, que nos permitiu estar aqui. Alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Ficou dúvidas?